Você sabe qual era o destino final do Titanic? E quantas corcovas tem um camelo? Então siga nesse teste para aprender ou para recordar. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e no fim, depois da dica de leitura, comentar o que achou do teste e nos dizer o nome da sua cidade. É uma grande honra para nós ter você aqui com a gente no canal Quiz Mania Brasil. Já clica no joinha de cara e vamos aprender logo juntos. Qual o significado do nome de origem guarani das Cataratas do Iguaçu? Água grande, pedra grande, rio de pedra ou pedra molhada? As cataratas são consideradas uma das maravilhas do mundo. Iguaçu significa no tupi-guarani água grande e realmente as cataratas do Iguaçu não deixam a desejar. São formadas por cerca de 275 quedas d'água, algumas chegando a 85 metros de altura. Em que cidade brasileira fica o Aeroporto Internacional Salgado Filho? Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro? O Aeroporto Salgado Filho é um aeroporto internacional situado no município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. É o maior e mais movimentado aeroporto do Rio Grande do Sul e o nono mais movimentado do Brasil em número de passageiros transportados. Do que gosta um heliófilo? De português, de cavalos, de apostas ou do sol? Segundo o dicionário, heliófilo é aquele que aprecia a luz do sol, que gosta de estar sob a luz do sol. No contexto da ecologia, é o ser vivo que se desenvolve com o excesso de luz solar. Se alguém falar que quebrou o ilíaco, você entende que ele ou ela quebrou o quê? Uma porcelana, um osso, uma arma ou uma máquina? O ilíaco é um osso plano, chato e irregular e constituído pela fusão de três ossos: o íleo, isquio e pubis. Albert Sabin foi o cientista responsável pelo desenvolvimento da vacina oral contra qual doença? Cachumba, rubéola, sarampo ou poliomielite? Albert Bruce Sabin foi um pesquisador médico, sendo mais conhecido por ter desenvolvido a vacina oral, conhecida no Brasil como gotinha, para poliomielite. Qual era o destino final do Titanic? Inglaterra, França, Estados Unidos ou Itália? O naufrágio do RMS Titanic ocorreu entre a noite do dia 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912 no Atlântico Norte, 4 dias após o início de sua viagem inaugural iniciada em Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Quem trabalha na Câmara Municipal? São os prefeitos, os presidentes, os vereadores ou os deputados? A Câmara é o local mais importante de atuação dos vereadores,
pois é onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da administração municipal. O poder de cada vereador, no entanto, é exercido nos limites da sua Câmara e de acordo com as leis que a criaram e que a organizam. O que os óxidos possuem obrigatoriamente em sua fórmula? Enxofre, nitrogênio, potássio ou oxigênio. Um óxido é um composto químico binário formado por átomos de oxigênio com outro elemento em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Os óxidos constituem um grande grupo na química, pois a maioria dos elementos químicos formam óxidos. Alguns exemplos de óxido com os quais convivemos são ferrugem, gás carbônico, cal, etc. Na mitologia grega, qual era a maldição de Édipo? Esquartejar seu filho, casar e matar sua mãe, matar seu pai e casar com sua mãe, ou comer o próprio corpo? Essa é a história de Édipo, filho de Laio e Jocasta, reis de Tebas. A amargura toma conta do rei quando vai ao oráculo de Delfos e lhe é revelado que seu filho, ainda no ventre de sua esposa, futuramente irá matar o próprio pai e casar-se com a mãe. Laio ordena então que seu filho seja morto assim que nascer, mas Édipo sobrevive e é exilado do reino. Os anos passam e Édipo e Laio se encontram num confronto. Édipo mata o pai, sem saber a sua identidade. Encontra Jocasta e casa-se com ela. E quando descobre a verdade, fura os próprios olhos. E vive por muitos anos velho, pobre e cego. O soteropolitano é alguém que nasceu em Salvador. E o portenho nasceu onde? Em Assunção, em Buenos Aires, em Santiago ou em Montevidéu? Essa é a regra. Quem nasce no restrito espaço da Ciudad Autónoma de Buenos Aires é portenho, ou seja, a pessoa do porto. Quem nasce fora dela, mas ainda dentro da região metropolitana e na província de Buenos Aires, é bonaerense. Só não chame um portenho de bonaerense, é quase um insulto. O livro que marca o fim da literatura romântica brasileira e o início do realismo no Brasil é Memórias de um Sargento de Milícias. Quem é o autor desse livro? Machado de Assis, Arthur de Azevedo, Manuel Antônio de Almeida ou Júlia Lopes de Almeida? Memórias de um Sargento de Milícias, de 1852, foi o único livro de Manuel Antônio de Almeida. Retrata as classes média e baixa, algo muito incomum para a época, na qual os romances retratavam os ambientes aristocráticos. A experiência de ter tido uma infância pobre o influenciou no desenvolvimento de sua obra. O camelo tem quantas corcovas? 1, 2, 3 ou nenhuma? Os camelos são animais mamíferos que apresentam 2 corcovas formadas por reservas de gordura e o corpo repleto de pelos. A diferença principal entre os camelos e os dromedários é que os dromedários têm 1 corcova nas costas, enquanto os camelos têm 2. Fácil, não é? Os dromedários são naturais dos desertos da África e do Oriente Médio. Já os camelos são originais da Ásia, vivendo em regiões secas e muitas vezes frias. A resposta para essa pergunta é 2. O camelo tem 2 corcovas.
Radiano é uma medida utilizada em qual dessas matérias? Economia, geobotânica, finanças ou trigonometria? O radiano é a razão entre o comprimento de um arco e seu raio. Ele é a unidade padrão de medida angular utilizada em muitas áreas da matemática. Em algumas situações, o radiano é considerado um número adimensional e a escrita do seu símbolo é pouco utilizada. Trigonometria é a resposta correta para essa pergunta. Na Bíblia, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Marcos, Lucas, Mateus ou João? Tradicionalmente, Mateus era visto como o primeiro evangelho escrito. Os evangelhos são tradicionalmente impressos com Mateus em primeiro lugar, porque, segundo Santo Agostinho, era esse o mais antigo. Segundo ele, esse evangelho teria sido escrito entre os anos 50 e 75. Qual desses não é um prato da culinária japonesa? Sushi, sashimi, tempurá ou frango xadrez? Frango kung pao, também conhecido como gong bao ou kung po, ou mesmo frango xadrez no Brasil, é um prato chinês frito, apimentado, feito com frango, amendoim, legumes e pimenta vermelha. Sushi, sashimi e tempurá, por sua vez, são pratos da culinária japonesa, conforme nos diz Shigeo Higa, nossa querida amiga moradora de Tóquio. Portanto, frango xadrez é a resposta correta para essa pergunta. Que animal é o pateta? Gato, cachorro, humano ou boi? O personagem da Disney, Pateta, é um cão antropomórfico, o que significa que ele tem traços humanos, emoções e tudo mais, mas não é humano. Bill Farmer, o dublador da Disney, que tem sido a voz do personagem icônico desde 1987, recentemente conversou com o portal Yahoo sobre isso para esclarecer as dúvidas. Quantos prêmios Nobel são distribuídos a cada ano? 4, 6, 8 ou 10? O Prêmio Nobel é um conjunto de 6 prêmios internacionais concedidos anualmente em várias categorias. E quem leva? Pessoas que se destacaram por suas descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade. São 6 categorias: medicina, física, química, literatura, paz e economia. Qual dessas linhas imaginárias da Terra não atravessa as Américas? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador ou o meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que corta o planeta paralelamente ao seu eixo e divide a superfície em hemisférios ocidental e oriental. É utilizado como referência na determinação das longitudes e na contagem das horas, tendo sido fundamental para o estabelecimento dos fusos horários. Atravessa 9 países e diversos mares e oceanos, mas não corta as Américas. O estabelecimento do meridiano de Greenwich como marco zero se deu no ano de 1884.
Qual o primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Catar em 2022? A Costa Rica, Camarões, Suíça ou Sérvia? A estreia da seleção acontece no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, quando a equipe comandada pelo técnico Tite enfrenta a Sérvia às 16 horas, horário de Brasília. Só uma a cada 10 mil pessoas é capaz de reconhecer uma nota musical apenas escutando a melodia sem nenhum tipo de referência. Como se chama essa habilidade? Ouvido perfeito, ouvido harmônico, ouvido absoluto ou ouvido erudito? Existe um fenômeno raro chamado ouvido absoluto. Essa condição permite que uma pessoa possa ouvir e reconhecer uma nota musical sem necessitar de um tom de referência. E agora, antes da pergunta bônus, um tempinho para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado! Mário Quintana está aqui novamente na dica de leitura. Você sabe qual dos livros abaixo foi escrito por Mário Quintana? A Rua dos Cataventos, Poema Sujo, Pedra do Sono ou Histórias Incompletas? De Mário Quintana, Simultaneidade. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus, Deus é um absurdo. Eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Também de Mário Quintana. Se eu acredito em Deus, mas que valor poderia ter minha resposta afirmativa ou não? O que importa é saber se Deus acredita em mim. Demais, né? Mais um pouquinho de Mário Quintana para você. Mário Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX. Mestre da palavra, do humor e da síntese poética, em 1980 recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Em 1981 foi agraciado com o Prêmio Jabuti. Em 1940, Mário Quintana publicou seu primeiro livro de sonetos, A Rua dos Cataventos. Sua poesia extraiu a musicalidade das palavras. A aceitação de seus poemas levou vários sonetos a serem transcritos em antologias e livros escolares. Portanto, a resposta para essa pergunta é A Rua dos Cataventos. Agora que você curtiu o vídeo de hoje, se quiser, deixe um comentário. Sugira um tema de perguntas pra gente que você gosta e também nos diga a cidade em que você mora. A gente lê, agradece e responde todas as mensagens com o mesmo carinho que você coloca nelas quando está escrevendo. Novamente, muito obrigado e um grande abraço. Te vejo no próximo teste.